Fala, polícia! Voltamos. Agora sim, finalizando, possivelmente finalizando o nosso bloco de direito administrativo no tocante à temática atos administrativos. Então, paramos naquele quadro comparativo, na tela para você, para finalizar agora e entrar na espécie dos atos administrativos. Na tela novamente para você. Olha só. O que é o conceito de espécies de atos administrativos? Eles podem se manifestar, segundo ele, Lopes de Meireles, das mais variadas formas, mas para fim de aplicabilidade para os públicos, quais são elas? Normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo, a mnemônica do NEP, tá? Olha só, quais são elas? Normativos ou gerais. Vamos lá, professor, quais são elas? São aqueles que possuem comandos gerais, impessoais e abstratos, tá? Exemplo, decreto, regimento, instrução normativa, beleza? Ordinatórios, ordinátório de ordem, tá? São aqueles pelos quais a administração manifesta o seu poder hierárquico, disciplinando o funcionamento dos órgãos públicos e a atuação dos seus agentes, exemplo, ato interno, tá? Instrução, circulares e portarias. Atos negociais, olha só. Estes são praticados contendo a declaração de vontade do poder público, coincidente com a pretensão do particular, visando a caracterização de um negócio jurídico público. Exemplo, licença, autorização, permissão, aprovação e homologação. Enunciativo, de enunciar algo, olha só, são aqueles que a administração pública atesta ou certifica determinado fato, ou emite sua opinião sobre determinado tema sem se vincular ao seu conteúdo. Aí ele é considerado ato administrativo apenas no sentido formal, porque não há manifestação de vontade, tá? Exemplo, parecer, certidão, atestado, apostila. E os atos punitivos de punição são os que contêm uma sanção imposta pela administração, aqueles que infringem, perdão, disposições legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens e serviços públicos. Exemplo, multa, interdição de atividade, destruição de coisas. Aos agentes públicos também como advertência, suspensão e etc, ok? E aí, olha só, a questãozinha de prova. A licença, autorização, permissão, aprovação e a homologação são exemplos de atos administrativos negociais. Volta aqui com o professor, olha só. Licença, autorização, permissão, aprovação e homologação. Aí eu volto com o professor, olha só. Licença, autorização, permissão, aprovação e homologação. Exatamente como veio na questão de prova. São atos negociais? Sim, são atos negociais. Veja que o material é elaborado exatamente como cai nas questões de prova, beleza? Para que você mate as questões de prova e não erre, ok? Avance o nosso quadro comparativo aqui, para que você saiba a plano, pode dar um pause no vídeo e copiar, que fica bem tranquilo. Agora, olha só, o professor entra efetivamente na extinção do ato administrativo. O que é extinção do ato administrativo? É retirar aquele ato do mundo jurídico, tá? Extinguir do mundo jurídico. Para isso, nós temos várias formas de extingui-lo, de tirar o ato do mundo jurídico, certo? Ótimo, professor. Então, nós vamos ver a extinção do ato administrativo e depois a sanatória, correção ou convalidação. Ambos são controle, tá, do ato administrativo. Nós vamos ver que dentro da extinção tem controle de mérito e controle de legalidade. E dentro da sanatória, que é a correção, tem controle de legalidade. Beleza? Então, avançando agora para o conceito jurídico. Olha só. O desfazimento administrativo poderá ser resultante do reconhecimento da sua ilegitimidade e vício na sua formação, poderá simplesmente advir da necessidade de sua existência, que é o mesmo legítimo, pode ser declarado desnecessário, inoportuno ou inconveniente para sua manutenção. Poderá ainda resultar de imposição de um ato sancionatório ao particular, que deixou de cumprir obrigações, que aí seria a cassação, tá? Para a manutenção do ato. Dessa forma, surgem outras noções. Primeiro, a revogação, que passa a ser inoportuno e inconveniente, a anulação, porque é legítimo, legal, eivado de vício, e a cassação, que ele deixou de cumprir obrigações, tá? Espécies do gênero desfazimento. Aí nós temos aqui a súmula 473, ainda temos ali no artigo 54 da lei 9784, tá? Do ano de 92, nossa lei de processo administrativo federal. Olha só, a administração pública pode anular seus próprios atos, quando derivado de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou pode ou revogá-los,
por motivo de conveniência e oportunidade, respeitar os direitos adquiridos e ressalvar em todos os casos a apreciação judicial, que nada afasta a apreciação do Poder Judiciário pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. Por que ela falou pode anular? Pode anular. Porque a gente vai ver, volta com o professor, a gente vai ver lá na frente que existem vícios sanáveis. Então ela pode, não quer dizer que ela vai anular. Tá? A gente vai ver quais possibilidades que ela vai e qual que ela pode anular, beleza? E ela pode revogar por motivo de oportunidade de conveniência, mesmo que o ato ainda seja válido, não possua vício, beleza? Nós temos, como eu trouxe para você, súmula 473 do STF, jurisprudência ratificando isso, nós temos lei ratificando isso, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, tá? Lá no artigo 54 exatamente, 53, 54 e 55 é o que preconiza esse controle do ato administrativo. No 54 é onde preconiza a anular ou revogar os atos da administração. E agora, visto esse conceito, a gente entra efetivamente nas formas de extinção. São várias formas de extinção do ato administrativo. Olha só. A tela, então, para você. Olha só, ocorre quando o ato produziu todos os seus efeitos. Isso aqui chama-se extinção natural. O exemplo que eu trouxe aqui para você da PCGO, mas se amolda ao mesmo exemplo. Olha só. Você vai comemorar sua formatura da Polícia Penal em determinado espaço público. Você pede autorização para fazer sua formatura lá, correto? Após a formatura, automaticamente o ato se extinguiu, produziu todos os efeitos. Então, chama-se extinção natural do ato administrativo, tá? Olha só, extinção subjetiva na tela para você, dito pela doutrina. O sujeito beneficiário do ato desaparece. Olha só, CNH é extinta com a morte do seu titular. Então, isso aqui é extinção subjetiva. Agora, objetiva é o objeto do ato que desaparece. Exemplo, um acidente com uma carrocinha de cachorro-quente, um food truck. Tinha autorização para funcionamento. Contudo, Deus perca total no veículo. Ou seja, o objeto do ato aqui, ó, desapareceu. Então, temos extinção objetiva e extinção subjetiva. Vamos para as próximas formas de extinção do ato administrativo. Tudo isso aqui é dito pela doutrina e cai em questão de prova, tá? Então é importante verificar. Renúncia. Olha só. O beneficiário abre mão, ele abre mão, tá, dos efeitos do ato. Renúncia, ele renuncia. Ele se sente incapaz de dirigir, devolve a CNH renunciando ao seu direito de dirigir. Ele fala, não quero mais dirigir, eu sou malucão, vou matar todo mundo, ou sou mocorão demais, não vou dirigir. E ele renuncia ao seu direito de dirigir, tá? É renúncia, tá? Do ato administrativo. Vamos lá. Caducidade é a retirada da-se porque sobreveio norma jurídica que tornou inadmissível a situação que antes era permitida pelo direito outorgado pelo ato procedente. Fala a lei de caso de bem, mas essa caducidade aqui, ó, por exemplo, tem uma situação que hoje ela é permitida. Amanhã vem uma lei que já não autoriza mais essa situação que hoje é permitida. Então, dá-se a extinção desses atos praticados por caducidade, beleza? Olha só. Contraposição, ato posterior com efeitos opostos ao anterior, tá? Atos com efeitos opostos. Nós temos a nomeação do servidor, posteriormente ele foi exonerado. Para um cargo de comissão, por exemplo. Ele foi nomeado para uma gerência, depois ele foi exonerado, certo? Então, foi um ato, inclusive, da mesma fonte normativa, mas é com efeito contrário. Ele tinha nomeado, agora ele foi exonerado, só tirou daquele cargo, beleza? Isso é chamada contraposição. Então, cuidado que são um pouco parecidos, a caducidade e a contraposição, mas eu trouxe o bizu para você, olha só. Caducidade, uma lei posterior torna um ato ilegal. Agora, a contraposição é um ato posterior que é feito contrário ao ato anterior, tá? Ao ato anterior. Então, aqui é lei e aqui é ato. Avanço com você um pouco mais. Cassação, olha só. Retirada da-se sobreveio porque o destinatário descumpriu condições que deveriam permanecer atendidas, a fim de continuar desfrutando da situação jurídica. Acontece principalmente em atos negociais, cuja execução fica a cargo do particular, que obteve regularmente, mas descumpre executado. Nessa situação aqui, olha só, o exemplo que eu trago é que ele tinha autorização para funcionar, uma licença, né? Para funcionar como um hotel. E aí ele viu que do lado dele tem um motel, que a rotatividade é muito grande, que ó, dá dinheirinho.
Aí o que ele quer fazer? Carro entra e sai o tempo todo, dinheirinho entra e sai o tempo todo, o hotel, pô, o povo vai pouco, né? Só em temporada e etc., com mais frequência. Aí, cara, beleza, eu já tenho a licença, eu já tenho os quartos, eu já tenho o caminho para passar, eu já tenho o estacionamento, o que eu vou fazer? Vou trocar o H pelo M, tem novas, vou virar um hotel. E aí ele troca, mas a licença é para quê? Para funcionar como um hotel, ele vai funcionar como um motel. Então, nessa forma, o ato pode ser cassado, tá? Ele deixou de cumprir as obrigações de impostos. Ou outro exemplo, ele deixa de pagar taxas ah, que eram obrigatórias para que ele tivesse a manutenção do estabelecimento, beleza? Olha só, continuando então. Revogação. Agora isso aqui, cara, a revogação e a anulação, ambos são extinção do ato administrativo. Lembra? Ó, extinção do ato administrativo tem todas essas formas que nós vimos até agora, tem revogação, tem anulação. Revogação é controle de mérito, anulação é controle de legalidade, tá? Depois a gente vai ver a correção, que é o controle. Mas ainda aqui, ó, dentro da extinção, fechou aqui, nós temos que mais cai? Revogação, anulação. Revogação, controle de mérito, anulação, controle de legalidade. Olha a diferença entre cada uma delas. Vamos aqui na tela, olha só. Fundamentação jurídica, lá no 53, da Lei de Processo Administrativo Federal, tá? 9784 de 99. A administração deve anular, a jurisprudência fala que ela pode, aqui fala que ela deve anular seus próprios atos, quando derivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade de respeitar direitos adquiridos. Tá, nós estamos falando da revogação, que é essa parte aqui para nós. Ó. Agora, é só isso aqui por enquanto, tá? Então, a revogação ela é uma das formas de extinção, como eu falei para você, só que aqui, meu querido, olha só, minha querida, o ato é legal e é discricionário, ou seja, o ato está válido, não tem vício, tá? Feito pela administração pública quando essa deixa de ser conveniente e oportuna, ou seja, ele não tem vício, só que ele não é mais conveniente e oportuno para a administração pública, beleza? Olha só, o exemplo que eu trouxe aqui. O maluco tem uma autorização, ele tem uma autorização para o funcionamento de um pit dog, tá? É autorização, né? A autorização para estabelecimento de pit dog numa praça. Foi o exemplo que eu trouxe aqui agora no slide. E funciona ali na rotatória, numa pracinha. Só que para a mobilidade urbana, a administração pública, o Estado, o município, precisa retirar aquela praça e passar um viaduto para melhorar o fluxo de veículos. Aí o que faz? O cara está pagando as taxas tranquilamente, não está com nada fora da normalidade. Só que ela revoga aquela autorização. Por quê? A autorização é um ato discricionário e precário. Precário quer dizer que pode ser revogado a qualquer momento. E ela revoga aquela autorização para ele funcionar aquele estabelecimento naquele local e passa o viaduto normalmente. Ela pode fazer isso. O ato é válido? É. O ato estava cumprindo com as determinações legais? Sim. Só que é um ato discricionário precário, que ele pode ser revogado a qualquer momento, e aí deixou de ser oportuno e conveniente para a administração, porque conveniente e oportuno é que ela fizesse aquele viaduto naquele local. Então ela revoga o ato, sem novidade, vida que segue, beleza? Agora, olha os efeitos dele, preste atenção aqui, professor. A revogação ela possui efeitos prospectivos para a frente, tá? Para a frente. Dali em diante, daquela prática, para frente, tá? O efeito ex nunc, efeitos prospectivos, ou seja, do ato de revogação para frente. Via de regra, a competência para revogar de um ato administrativo cabe somente à administração. Por que eu falei via de regra e trouxe esse exemplo? Porque é típico da função de administrar, como você já bem sabe, assistiu às aulas, sabemos que temos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um com a sua função típica. Mas, atipicamente, o legislativo e o judiciário também administra. Exemplo, conceder férias para o servidor. Tá? E, atipicamente, eles podem revogar esse ato de concessão de férias ou um outro ato administrativo praticado na sua função atípica, beleza? Então, olha só, tipicamente, ou via de regra, a revogação é exclusiva da função de administrar, beleza? Via de regra, dessa forma. Ou seja, da administração pública a gente fala do Poder Executivo, porque ele tipicamente administra. Mas, atipicamente, o Legislativo e o Judiciário também administram. Atipicamente, beleza? Continuando então, olha só, vimos quanto à revogação,
Agora, atos que não podem ser revogados, o professor trouxe jurisprudência para ratificar isso daqui, como bem dito, olha só. Atos vinculados, tá? Não podem ser revogados. Por quê? Vinculado é sujeito ao controle de legalidade. Olha só. Não são revogados porque não há juízo de conveniência ou oportunidade que permita essa revogação, porque aqui é controle de legalidade, não de mérito, tá? Observações. Entretanto, no entanto, contudo, todavia, o Supremo decidiu que a licença para construir, que é um ato vinculado, enquanto a obra não for iniciada, ela pode ser revogada. E a licença, como eu falei para você, é um ato vinculado. Então, seria uma exceção que caberia revogação de um ato vinculado. Sabia dessa situação? Se você já assistiu minha aula, sim. Mas se isso vier cair em questão de prova, a maioria dos alunos que não toma ferro na questão e você, aluno, mentorada Carreiras Negras, você mata essa questão de prova, vira polícia e vai ser feliz, amém? Vem trabalhar conosco, comigo, professor Cadeira, show? E com o professor Farias também. Olha só, vamos lá. Na tela para você, ainda que não podem ser revogados, atos exauridos ou consumados, tá? Não podem ser revogados porque já exauriram seus efeitos. Exemplo aqui, as férias já gozadas na integralidade. Atos que geram direitos adquiridos não podem ser revogados. Tem uma jurisprudência acerca disso aqui, eu vou trazer, olha só. Pois direito incorpora-se seu titular não podendo ser extinto por questão de conveniência ou oportunidade da administração, exemplo que a nomeação gera um direito à posse em cargo público, tá? Meros atos administrativos iniciativos, parecer, certidão, atestado. No caso aqui, a certidão, por exemplo, depois que a criança nasce foi gerada, este ato não é possível de análise de conveniência ou oportunidade, beleza, meu querido? Aí eu trago jurisprudência, olha só. Professor, esses atos da administração já tiveram seus efeitos concretos ou já geraram direitos adquiridos. Como eu falei para você que tinha uma jurisprudência, tá? Olha só, o Estado é facultado a revogação de um ato que repute ilegalmente praticado. Porém, se esse ato já tiver decorrido de efeito concreto, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, tá? Olha só, vamos a partir aqui do que interessa para nós aqui, para não tomar seu tempo, olha só. A partir de então, qualquer ato da administração pública que tiver condão de repercutir sobre a esfera de interesse do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento que assegure o interessado o efetivo exercício do direito contraditório e ampla defesa, tá? Neste caso aqui, se ele já tiver efeitos concretos ou direito adquirido gerado, tá? Inclusive o ato nessa condição, ele pode ser revogado, mas desde que, cadê minha canetinha? Aqui, voltou. Desde que tenha um PAD, processo administrativo disciplinar, com contraditório e ampla defesa. Tá? Volto aqui, julgado aqui de 2012, ministro Dias Toffoli, para nós, beleza? Avança um pouco mais com você, olha só. Também não podem ser revogados atos integrativos de um procedimento administrativo, atos consultivos ou atos que estão sujeitos à anulação ou invalidação, porque aí aqui já é controle de legalidade e não de mérito, beleza? E de legalidade. Então não pode ser revogado, é anulado ou convalidado. Aí eu avanço com você agora para anulação ou invalidação. Então, nós vimos ainda está dentro da extinção, tá? Ainda está dentro da extinção. Aí nós vimos revogação, agora nós vamos ver anulação ou convalidação. Show? Anulação ou invalidação. Perdão, a invalidação vai ser agora, já foge da extinção. Olha só. Fundamentação jurídica no 53, que ela deve anular os seus próprios atos com derivados de vício de legalidade. Só até aqui para nós agora. Nós vimos este, agora nós vamos ver só até aqui, tá? Olha só. É uma forma de extinção do ato feito pela administração pública de ofício ou mediante provocação, tá? Aqui também pode ser de ofício ou mediante provocação, beleza? Voltando lá. Ou mediante provocação. Ou pelo próprio Poder Judiciário mediante provocação. Pelo Poder Judiciário, só mediante provocação. Aqui não é feita análise de mérito pelo Poder Judiciário, tá? O Judiciário não faz análise de mérito dos atos da administração. Só controle de legalidade. Por isso que ele só entrou aqui, beleza? Quando presente vícios de
legalidade, né, ou ilegalidade, em qualquer dos seus elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Olha só, pela administração, ele vai ser de ofício ou mediante provocação, controle de legalidade, tá? De legalidade. Pelo Poder Judiciário, somente mediante provocação, quando provocado. Por quê? Pelo princípio da inércia jurisdicional. O Poder Judiciário só age quando provocado, ele não toma parte das coisas, tá? E por que que ele vai ser analisado? Todo ato pode ser analisado pelo Poder Judiciário, todo ato da administração, todo ato, repito para você, todo ato da administração ele pode ser analisado no tocante à legalidade pelo Poder Judiciário, pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição, beleza? Tá. E a anulação, ela possui aqui, diferentemente da revogação, ela possui efeito retroativo, para trás, do latim ex tunc, tá? Ou seja, ela retroage a data da prática do ato, anula ou convalida todos os seus efeitos, tá? E aqui um quadrinho comparativo aqui, ó, do controle de mérito e controle de legalidade. Olha só. Revogação, como eu falei para você, o ato é legal, o ato é válido. Aqui, já na anulação ou invalidação, os atos são ilegais, possuem vício. Vício que nós vimos aqui nos elementos ou requisitos, tá? A análise é de conveniência e oportunidade, ou seja, a análise é de mérito. Aqui já é análise de legalidade ou legitimidade, tá? Competência, a administração faz mediante ofício ou mediante provocação, tá? Provocação. E aqui, quem faz? A própria administração ou o Poder Judiciário. Aqui, ofício ou provocação e aqui somente por provocação, tá? Prazo. A lei não preconiza prazo para revogação, mas a Lei de Processo Administrativo Federal preconiza o prazo de 5 anos, tá? Para anular ou invalidar um ato administrativo, salvo comprovada má-fé. Beleza? Que aí não prescreve. Avanço com você um pouquinho mais. Questãozinha de prova. Olha só. Os atos administrativos, como isso aqui cai em prova? Tem, tá no plural porque fala os, né? Algumas características peculiares em função do regime de direito público. Ok. Sobre a extinção do ato administrativo, é correto afirmar exceto. Ele quer saber o errado, então, tá? Sobre a extinção, pode ocorrer a anulação do ato anulação por motivo de ilegalidade? Sim. Essa anulação é prerrogativa tanto do Poder Judiciário quanto da administração pública? Ok. Legalidade, tá? Pode ocorrer renúncia de um ato por parte do beneficiário por meio da sua manifestação de vontade? Pode renunciar. Podem ser cassados se o beneficiário do ato não tiver atendido os requisitos legais para sua expedição? Sim. Pode ocorrer a revogação de um ato, tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário. Opa, não interferindo, o fato dela relacionar-se ao mérito administrativo está errado. É isso que ela quer, a exceção. Então, o Poder Judiciário não analisa mérito do ato da administração, ou seja, ele não revoga ato administrativo. Ele analisa controle de legalidade. Lembra lá do princípio da motivação? Ele pode analisar o princípio de um ato discricionário. Que aquele princípio, ele vai analisar a legalidade, mas ele não revoga a ato da administração. Ele anula por motivo de ilegalidade, por motivo de vício ou ilegitimidade, tá? Avançando aqui um pouquinho mais, olha só. Agora nós vimos então toda a extinção, tá? Toda a extinção, vimos, perdão, a discrepância entre mérito, né, análise de mérito, que é a revogação, e análise de legalidade, que é a invalidação, a anulação. Nós vamos pular da extinção, agora vamos para a correção sanatória, que é a convalidação, beleza? Olha só. Fundamentação 55, em decisão na qual, olha só, sanatória, correção ou convalidação. Isso aqui cai mais dessa forma em prova, mas são sinônimos da mesma coisa, tá? 55 da Lei de Processo Administrativo Federal, olha só. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, atos que apresentem defeitos sanáveis, ou seja, no elemento, o requisito, ó, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando for competência comum ou forma comum, ele pode ser convalidado, tá? E defeitos sanáveis, que são esses, poderão ser convalidados pela própria administração. Tá? Conceito. A convalidação também é conhecida como sanatória. É a correção de um vício existente do ato administrativo, forma de manter o ato produzindo seus efeitos, restaurando a legalidade. Ela também possui efeitos retroativos, como anulação, tá? Ela retroage a data da prática do ato,
convalidando todos os seus efeitos. A convalidação só pode existir se o vício for nos elementos competência e forma, tá? Se a competência não for exclusiva, ou seja, a competência for comum, e a forma também não for essencial, ou seja, for também forma comum, beleza? Aí lá no artigo 55 tem os requisitos, 3 requisitos para que seja convalidado, olha só. Não acarrete lesão ao interesse público, não acarrete prejuízo a terceiros e apresenta o vício sanável, tá? E desde que a administração queira convalidar esse ato, tá? Ela queira convalidar esse ato, beleza? Porque a convalidação é um ato discricionário e privativo da própria administração pública. Ou seja, esse ato, volte aqui um professor, esse ato não acarreta lesão ao interesse público, não acarreta prejuízo a terceiros e apresenta um vício sanável. E ele seja conveniente para que a administração o mantenha. Então, o que ela faz? Ela convalida e mantém. Mas não é conveniente, o que ela faz? Ela cagueando, anula, beleza? Então, dessa forma, nós temos a convalidação ou correção de um ato administrativo. Então, lembrando a diferença, nós vimos toda a extinção até a revogação e anulação, fechou a casinha, agora é correção. Também é controle de legalidade, tá? Abre a casinha aqui de novo, anulação, controle de legalidade. Fecha a casinha, convalidação, que é correção, também é controle de legalidade. Agora, a revogação, lá dentro da extinção, é mérito, tá? Controle de mérito. Agora, eu avanço com você um pouquinho mais, olha só. Esquema organizacional, que eu falei para você sobre controle de mérito e sobre controle de legalidade, são diferentes. Olha só, controle de mérito, ato discricionário e válido que deixa de ser oportuno ou conveniente para a administração pública, que é a revogação. Controle de legalidade, o ato vinculado ou discricionário, mas ele possui vício de legalidade ou ilegitimidade, aí é a anulação ou a convalidação. Aqui o ato tanto é vinculado quanto é discricionário, mas aqui ele possui vício. Por isso que a anulação ou a convalidação. E aqui ele não possui vício, o ato é válido, tá? Aí é só a parte de revogação, que é o controle de mérito. Aqui, ó, somente realizado pela própria administração pública quando a sua função típica de administrar. Aí, como eu falei para você, o Poder Judiciário, Legislativo também pode fazer, mas na função atípica de administrar. Agora aqui, ó, realizado pela própria administração pública, de ofício, ou pelo Poder Judiciário, mediante provocação, a parte da anulação. A convalidação é somente pela administração pública, tá? E aqui possui o efeito prospectivo, para a frente, do latim ex nunc, e aqui possui efeito, os dois, retroativo, do latim ex tunc, tá? Volta a prática do ato, anulando ou convalidando todos esses efeitos. E aqui, por fim, para você entender essa diferença do controle de mérito e controle de legalidade ainda, olha só, quanto aos elementos ou requisitos. Olha só, todos são vinculados. Por que são vinculados? Volte aqui, professor. Por que todos são vinculados? Porque são, obrigatoriamente, do ato administrativo tem que ter os 5 elementos ou requisitos, são elementos essenciais, a estrutura, o esqueleto do ato administrativo. Tem que ter a competência, finalidade, a forma, motivo, objeto. Só que o motivo objeto varia dependendo do ato praticado. Qual que é o motivo? Razão, pressuposto fático jurídico. Qual que é o motivo para eu nomear um servidor para que ele exerça aquele cargo? É um ato de nomeação. Aí o ato de exoneração já é outro motivo. Um é nomear, o outro é exonerar. Então, dependendo do ato, o motivo e o objeto muda, tá? Então, eles são vinculados também porque tem que ter, mas são discricionários porque dependendo do ato muda, tá? O restante é vinculado porque são somente análises de legalidade. Olha só. Então, quanto ao controle de legalidade, todos são analisados. Todos são analisados, tá? Agora, na competência, se a competência for exclusiva, o vício é insanável. Se a competência for comum, como nós vimos, o vício é sanável, pode ser convalidado. Finalidade é sempre insanável se houver vício. Nós ainda estamos no controle de legalidade, tá? Agora, a forma. Se a forma for essencial, só daquela forma pode ser praticado, o vício é insanável. Se a forma for comum, pode ser praticada das variadas formas, o vício é sanável, pode ser convalidado o ato, beleza? Ainda no controle de legalidade. Agora aqui, ó, se tiver vício no elemento motivo objeto, ele vai ser anulado. O vício não é convalidado, é insanável, tá? Agora, quanto ao controle de mérito, ele não analisa mérito, olha só, não analisa mérito, ou seja, para revogar dos elementos competência, finalidade e forma, só mérito do motivo e do objeto que são são discricionários. Voltou minha caneta. Então, aqui, ó,
pode ser revogado, não quer dizer que vai, depende da conveniência e oportunidade da administração pública. Controle de mérito, os atos válidos e discricionários, só que só analisa esses dois elementos ou requisitos, beleza? Ótimo, querido. E aí eu avanço um pouquinho mais com você, questãozinha para a gente matar, olha só. No que se refere aos atos administrativos, essa alternativa correta, olha só. Esse aqui é um, então, né? Beleza, faltou a nomenclatura aqui, olha só. Coercitividade, presunção de legitimidade e imperatividade são requisitos do ato administrativo. Na verdade, eles são atributos ou características, tá? Ou características, não são elementos ou requisitos. O elementos ou requisitos é o conformor, tá? Então tá errado. São requisitos, já vamos analisar. Ah, tá, ela pede aqui, pede uma ou duas, não dá para fazer aquele técnico de resolução de questão. Vamos lá. São requisitos de validade, elementos ou requisitos do ato administrativo, entre outros. O agente competente, o objeto lícito, possível, determinado, determinável e a forma prescrita em lei. Então, são elementos ou requisitos? São elementos ou requisitos de validade? Sim, temos uma correta. O ato administrativo é aquele que tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos, impor obrigações dos administrados ou à própria administração. O ato administrativo. Sim, correto, também. A revogação é a supressão de um ato, discricional legítimo e eficaz realizado pela administração e pelo Poder Judiciário. Tá fora. Tá errado. Cassação é a extinção do ato, aqui está errado porque é o Poder Judiciário, tá? Ele não revoga o ato da administração. Cassação é a extinção do ato, porque o destinatário descumpriu, sim, obrigações de validade do ato administrativo, as quais deveriam permanecer atendidas a fim que o ato pudesse continuar desfrutando da situação jurídica. Está correto também. Então, nós temos 1, 2, 3. 2 está fora, 4, 3, 1, todas não. Então, achamos a alternativa C é a correta para nós, beleza? Avança, olha só. Missão concluída com sucesso, meu querido. Muito sucesso. Foi um prazer extraordinário, minha policial penal do estado de Goiás, também, que recebe o professor da professora em sua vida novamente. Amém? Deus já abençoou. Mantém e paga a etapa que vai dar certo. Foi um prazer extraordinário estar com os senhores. Fiquem todos com Deus. A minha continência e respeito aos senhores. Forte abraço. E quem já conhece o professor, fala comigo. Vamos avançar.